Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio Carlos. Venho aqui apresentar um projeto para vocês em relação a uma implantação de umas certificações internacionais aí, né? Bem, vamos se apresentar aí primeiro, né? Minha trajetória profissional é baseada nesse quesito aí, né? Tenho essa questão da uma formação acadêmica. Tive alguns processos como passei pelo Correios, né? Como carteiro, fui carteiro, também tenho umas qualificações técnicas aí de manutenção, né? Administração de redes. E o último agora que eu trabalhei com aplicador de provas da Certiport, né? A questão tão falada aí das certificações, né? Da nossa implantação, né? Então, o que significa uma certificação, né? Tem uns processos aí que interessantes das certificações. Elas são reconhecidas mundialmente, né? São mais para profissionais da área técnica, né? O mercado internacional, ela é muito importante ter essas certificações. É uma certificação muito bem vista, principalmente quem trabalha na área de tecnologia, né? Umas certificações que a gente aplica, né? Tem outras certificações. Temos o MCE, ok? Temos o MCF, que é mais provável, assim, para o pessoal que é da área de tecnologia, né? Principalmente tem a da Microsoft, né? Que é o MCF, são oito certificações, e tem as outras, né? Uma que eu aplicava também, que é a da Cisco, né? Que é para ver a questão se você está com habilidade técnica na parte de redes, né? Na questão das principais, que eu acho muito legal para quem trabalha com a parte de professores, né? Quem são os professores? É uma MCE, que é focada mais na parte de educadores do século XXI, que como é que você vai usar essa parte aí para oferecer é, uma educação para os alunos, né? Essas são certificações do nível da Certport, né? Elas são muito importantes aí para quem vai trabalhar na área aí de tecnologia. Próximo slides, uma proposta institucional que eu posso dizer, uma implantação que pode ser a certificação internacional em tecnologia, né? Que a gente é muito importante a tecnologia. Ela faz um papel muito importante aí para a sociedade. Também que seja no Rio Grande do Norte, né? E acho que o Rio Grande do Norte ela requer muito recurso aí, mesmo que seja uma base muito importante a parte da tecnologia, mas tem um mercado bem amplo aí. E é mais focado mais para docentes e discentes, né? O próximo slides, como é que as certificações elas e os seus exemplos elas podem fornecer aí? O reconhecimento profissional, a oportunidade de carreira, a confiança do cliente, a atualização contínua, né? E a rede de contatos. São principais exemplos aí que a certificação oferece, né? Veja que o reconhecimento profissional é conhecido globalmente, oportunidades de carreiras, tem muito mais chance o cara ter, em algumas empresas, trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? O aumento salarial é importante, né? Então, são um dos fatores de exemplos aí que a certificação oferece. Elas são muito importantes aí. No próximo slide, que eu posso oferecer aí para vocês, no caso, o que significa a
o contexto, né? A necessidade de ampliar, né? Que realmente ampliando a parte profissional na qualificação, tecnologia, é muito bom para o profissional, né? E tudo hoje é tecnologia. Não tem como uma pessoa fugir desse foco, né? Também a empregabilidade, inclusão social é muito importante. Usando as políticas públicas aí no RN, né? É muito importante. Próximo slide, uma transparência inicial que eu vejo muito, que eu não tenho no momento, né? Que eu não posso colocar, mas tem um projeto fase inicial, todo projeto tem que ter. Eu não tenho laboratório, né? Tem que fornecer esse laboratório, uma sala, um convênio, forma neste momento, né? Tem que ter um convênio, né? Existe a ideia, o conhecimento técnico potencial de impacto, né? Então, essa ideia que eu digo é eu tenho material humano, mas a questão, no momento, não temos a parte de infraestrutura, né? É um projeto inicial, uma ideia que eu estou impondo aí, né? Para oferecer. No objetivo do projeto, como eu disse, né, ofertar certificações, né, internacionais reconhecidas. No caso, a Setport, ela é subsidiária da Pearson V, que é uma outra que oferece mais recursos, né, de provas, onde existe uma formação mais completa, né? A Setport trabalha com certificações um pouco mais assim, oferecendo algumas certificações importantes também. Uma coisa interessante é a integração da educação, né, pública, que é muito importante. Eu vejo que uma certificação é importante no setor público, né, seria interessante, né? E o principal, a infraestrutura pública existente, né? Ela tendo essa ajuda da infraestrutura, vai melhorar que todos trabalham em colaboração, né? E melhora aí no habitat, como é que vai ser a forma como é que o aluno vai apresentar. Tanto os docentes, né, como os discentes, tendo uma localidade, né? Essas certificações, ela tem algumas que são interessantes. A Microsoft, a Adobe. A Adobe é uma empresa fornecida para trabalhar com algumas coisas muito importantes, o Autodesk e AutoCAD, né? E C3 e outras certificações internacionais, né? Tem o Meta, tem outras lá que eu posso até mostrar no final quais são aí as certificações e essas são envolvidas, né? Eu trabalhei mais com a da Microsoft, a da Cisco, né, que eu apliquei as provas, MCE, né, que é mais para o professor aí na área de educação do século XXI, né, a aplicação. Era mais focada nessa aí. Vamos à estrutura institucional, né? O que o que pode oferecer aí, né, a parte da Secretaria de Educação. Professores podem ser contratados para oferecer aulas, né? Laboratório de infraestrutura pública, né, que tem que ter pelo menos um laboratório, uma gestão institucional, né, ver como é que vocês vão trabalhar com a gestão fornecendo essas certificações, né, e a operação técnica, no caso seria eu, né, no caso a abertura de um centro de teste, aplicação de provas, explicar como é que as provas funcionam, entendeu? Essa é a minha responsabilidade. Os custos, né? Como é que será os custos disso aí? Próximo ao slide, papel, no caso meu, né? A aplicação das provas, né?
organização técnica dos exames, as normas, né? Como é que serão essas normas, no caso, como é que eu vou aplicar essas provas, o que que ela oferece. Com certeza eu tenho uma documentação e a prestação de contas, né? Principalmente para mostrar como é que está sendo o projeto, no caso, a aplicação da prova, aprovados, como é que está essa colaboração entre professores e alunos, então estão bem, explicar a forma financeira, como é que está entrando dinheiro e saindo. Então, as prestações de contas é muito importante para esse projeto, porque tem que ser o mais transparente possível, né? Temos aqui a forma jurídica, né? No caso, eu vou atuar como um MEI, né? Posso atuar como um MEI, eu tenho uma empresa, né? Posso, né? A prestação de serviço vai ser como prestação de serviço, né? Tem, assim, vai ser um vínculo não com a instituição, sim uma prestação de serviço que eu estou dando. Emissão de notas fiscais, né? Que você, com MEI, você pode, né? é, ser um prestador de serviço. E sem exploração do espaço público, né? Usar de modo, vamos supor, um exemplo que eu posso usar, compra usar, como é que eu posso informar vocês? A aplicação de provas, o cara cobrar e entrar dinheiro para mim, e não oferecer uma forma mais viável. No caso, eu não posso usar uma empresa privada aí para que seja ganhar o, o valor, né? Valores. Então, é uma forma que a gente tem que ser alinhado, sim, com a fase pública, né? Não poder misturar as coisas. É uma coisa profissional, é terceirizada, mas não pode ser voltado para esse ponto aí, né? Temos os custos operacionais, como é que será essa parte? Custos operacionais temos a compra de provas, né? Que tem que, para fazer uma prova, você tem que comprar esses vouchers, né? Que chama vouchers, né? No caso, o cara vai lá, um aluno, um docente, um discente, você quer marcar uma prova, um agendamento comigo, e daí você, para fazer a prova, tem que ter uma numeração. E dessa compra de voucher, você tem que pedir para algum fornecedor. Desse fornecedor, ele oferece, você compra e oferece para você aplicar as provas. Então, nessa parte, tem que ser visto com custos operacionais. E quem deve fazer isso é a própria Secretaria de Educação ou alguma coisa relacionada quem que vai ficar quem que quiser fazer esse tipo de prova, né? Que a prova só faz com os vouchers, né? São as numerações que a gente insere para ver se faz a questão das provas aí, né? Mas um custo operacional, né? Internet e energia tem que ter, importante, porque sem internet você não faz a prova, que essa prova depende realmente na parte eletrônica, né? Existe um programinha que a gente instala e faz a prova. Tem que ter internet com redundância, né? No caso, redundância fica internet sempre voltado para não cair, né? Porque a prova quando cai, vai existir alguns problemas e não pode, né? Falta energia na internet, que é um dos principais pontos aí. Outro custo é a manutenção, né? Tem que ver como é que vai ser, quem garante, né? Como é que vai ser a parte também. E a parte de deslocamento, né? No caso, eu, né? No caso, vou ter que fazer uma prova, tem que sair de casa, tem que ter gasolina, pode ser parte na parte de ônibus, né? No caso.
transporte, né? Isso é um custo. Na parte de pedido institucional, uma forma como é que vai ser os valores, como é que vai ser as diretrizes da orientação institucional. O objetivo estratégico ser mais para a secretaria ou a parte da própria localidade, no caso, a instituição, né? Colégio, alguma coisa dessa. A articulação com a Secretaria de Escola Pública, né? Então, tem diversos fatores aí. Essas articulações é essencial para alinhar as ações, né? Seja alcançados e eficientes. Então, tem que ter essa articulação aí. Avaliação, né? Como é que ela deve fazer o processo de avaliação de políticas públicas. Então, isso é uma parte importante para que a nossa parte desse projeto funcione corretamente. E uma coisa interessante é como é que seria essa parte da infraestrutura, né? Onde temos aqui notebooks, pode ver que são mesas, entendeu? A parte do professor, um quadro grande, e aqui em cima, na parte que eu tenho um data show, uma lona, e pode ver que a mesa ela fica separada da outra, no caso for fazer a prova, fica bem tranquila. E a parte lá para trás, um rack onde vai botar as partes dos ativos e os passivos, como parte de rede, né? Armários para guardar as, as coisas do cliente ou do aluno decente, câmeras, né? Ar-condicionados. E para terminar, o encerramento, um projeto de baixo custo, alto impacto educacional, total conformidade legal, né? Como é que a parte funciona e o potencial de transformação social, né? Então, esse é um projeto que pode beneficiar, né, para a parte da gestão pública, porque a maioria dos projetos que têm a certificação, elas são mais fechadas para o público privado, e a função que eu quero dessa ideia é passar uma gestão mais ampla para o Rio Grande do Norte, tendo uma localidade, um centro de teste, onde uma pessoa que seja do ensino público, seja um docente ou um discente, e que eles tenham uma certificação para que melhore a sua parte da parte de tecnológico, né? Que tudo depende da tecnologia e é um sonho de qualquer pessoa ter uma certificação dessa, principalmente quem área tem muita gente que trabalha e precisa de uma certificação, principalmente a iniciais. Então, esse é um dos pontos principais que eu queria, que eu quero que vocês vejam, né? Primeiramente, entre vocês e secretaria, e após isso, ter como é que diz, uma estrutura, onde você tem que ter uma estrutura primeiro, né? Parte de segurança, tudinho, né? Como eu mostrei nas salas, né? A sala dessa é muito boa. Uma segurança física, né? Que é muito importante. E o principal de tudo é que as escolas implantam isso e seja um exemplo aí para a sociedade que nós precisamos melhorar mais ainda a parte dessa área que é tão importante, a parte de tecnologia. Ela precisa, principalmente, um exemplo, né? Fazer um exemplo interessante, onde a pessoa faça a sua certificação e cria uma forma de criar uma trilha para melhorar ainda mais pro seu, pela, para a sua profissão e o seu bem-estar, né? Que a tecnologia é muito importante aí. Então, muito obrigado e tenha uma boa tarde,
Muito obrigado por escutar aqui a minha parte interessante aí para motivação da tecnologia da, do ensino público aí que pode melhorar um pouco, né? Muito obrigado, tenha uma boa tarde.